Um dos grandes sofrimentos na vida é a perda da identidade, ou talvez a não formação de uma identidade de modo saudável. Quando eu vejo a vida, eu vejo que existem muitas pessoas que estão formando uma identidade baseada na ideia de que o mundo tem que se adequar a essa personalidade, a esse sujeito, a esse indivíduo. E isto é muito negativo, porque na vida, eu tenho que entender que para que eu seja saudável, eu tenho que ser um eu individual, mas eu também tenho que ser um eu coletivo. Eu tenho que entender que tem coisas que eu gosto, mas que não necessariamente eu deverei fazer por causa de uma percepção, de um relacionar do meu eu com o coletivo. Eu tenho que entender isso. O que eu mais vejo são pessoas que estão buscando nesse eu individualista, nesse eu de autossatisfação, de autorrealização, querer manter algum tipo de relacionamento, até por causa de uma pressão social. Chega um determinado momento da vida e a gente meio que se vê numa obrigatoriedade de ter que se relacionar com alguém, porque os amigos estão se relacionando, porque há uma cobrança familiar. E aí essa pessoa, com esse eu individualista, ele se propõe a se relacionar. E aí o sofrimento é certo. Porque a outra pessoa, para poder conviver com esse eu individualista, ela vai ter que se anular. E aí vai haver uma relação abusiva, uma relação em que só um predomina, em que só um estabelece como deve ser, e isso é muito negativo, isso é adoecedor. Não vai fazer bem, não vai dar satisfação, não vai gerar crescimento para ninguém na relação. Quando você se dispõe a formar esse eu, se dispõe a formar a sua própria personalidade, você tem que entender que a vida não é para que eu estabeleça os meus caprichos e desejos. A vida é um momento em que eu tenho que aprender a lidar com frustrações, com portas que se fecham, com adequações que eu tenho que fazer para que haja saúde, para que haja possibilidade de uma relação. Tem muitas coisas que a gente aprende apenas quando as portas se fecham. Tem muita coisa que a gente aprende apenas quando a gente vê a necessidade de também valorizar o outro. Valorizar o outro é uma necessidade existencial. Hoje em dia as pessoas dizem, você tem que se valorizar, não tem que estar nem aí para o outro, e essa é uma grande mentira. É óbvio que você tem que se valorizar, mas o eu me valorizar não significa que eu tenho que deixar de valorizar o outro. Eu valorizar o outro não significa que eu tenho que deixar de me valorizar. É uma valorização mútua que se estende, que se amplifica nessa situação. Eu quero que você entenda que quando você se relaciona, é fundamental que você entenda que há um desenvolvimento do eu para que ele aprenda a se envolver com o nós. Então, o eu, ele não é anulado, ele é incorporado, ele é casado com o nós. São dois eus se tornando o nós, que significa que nenhum vai ter que predominar. Ambos vão estar se ajudando, vão estar se integrando para que o nós seja formado. E essa é a relação mais desafiadora da vida, a relação do casal. É um ponto que você pode pensar hoje, eu não me vejo preparado para isso, eu não me vejo pensando nisso, está tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode até pensar, eu não quero isso para a minha vida, está ótimo, é uma decisão sua, não tem uma regra para isso, não tem uma necessidade de você ter que tomar essa decisão. Mas se um dia você quiser tomar essa decisão, saiba que é uma decisão muito séria, uma decisão de grande responsabilidade. E o que eu te recomendo é que você aprenda a desenvolver o nós, porque nem sempre vai ser através de um relacionamento, de um casamento, às vezes a partir de uma amizade. Na amizade nós também temos que desenvolver esse nós. Não pode ser só o que eu quero, não pode ser só do meu jeito.
não pode ser só a minha forma de entender a vida. Eu tenho que entender e avaliar as suas necessidades também e ver se aquilo ali é compatível, se tem como eu me adequar, se você precisa se adequar para que haja uma boa relação. Mas isso é fundamental. Preste atenção. Liberdade é conquistado na vida. Liberdade você não nasce com ela, você conquista. E conquistar a liberdade é você jamais negociar a sua própria identidade. É você olhar para alguém que quer dominar e dizer: eu vou me anular para isso, eu vou me diminuir para eu poder caber. Isso é muito negativo. Você tem uma linha muito tênue entre eu me adequar e eu me adequar perdendo a minha identidade. Uma adequação de alguém que se vê inteiro e se adequa porque entende que na vida não é uma repetição de si. Ninguém que vive tem que ter a ideia de que a vida é uma multiplicação de quem eu sou, de quem ele é. A pessoa que entende isso, ele entende que ele pode ser ele e ter adequações e ter adaptações. Isso significa flexibilidade cognitiva, isso significa adaptação para a vida, adaptação relacional. Isso é muito positivo. O que não pode acontecer é que você, ao invés de usar recursos cognitivos para as adaptações necessárias na vida, você, ao invés de usar isso, você usa o autossacrifício, de você se anular, de você ir se perdendo, de você ir se anulando para caber num relacionamento adoecido em que só o outro quer se valorizar e você tem que se sujeitar a tudo. Não faça isso. Não faça isso. Se desenvolva dia após dia, mantendo a sua identidade, desenvolvendo ela, e para que em você surja a possibilidade de ter uma vida no nós. No nós. É uma vida casada com o outro. Pode ser através de um relacionamento com amizades, com familiares, mas aquelas vidas se casaram, aquelas vidas se adequaram, aquelas vidas se uniram e os dois estão crescendo juntos. Isso é saúde. Fora disso, não há saúde. Lembre-se disso.